O pastor Silas Malafaia, em vídeo divulgado pelas redes sociais, comentou a repercussão e as narrativas desvairadas criadas em torno de uma entrevista que concedeu ao jornalista Júlio Ribeiro, na qual o pastor afirmou que ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro têm vídeos gravados para serem divulgados caso eles sejam presos em meio à perseguição política contra conservadores que graça no país. Na entrevista, o jornalista comenta os discursos feitos na manifestação pelo Estado de Direito na Avenida Paulista e pergunta a Malafaia se ele teve medo de ser preso após seu discurso. Malafaia disse: "Eu não tenho medo de ser preso, nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente e ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Até isto eu estou preparado. E até Bolsonaro tem vídeos gravados. Se for preso, vão ser soltos. E aí, os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Então, eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, eu não falava o que falei na Paulista. Se eu tivesse medo, eu não chamava Alexandre de Moraes de ditador da toga. Eu não tenho medo." De alguma forma, a imprensa de extrema esquerda concluiu e publicou que o pastor havia sugerido que esses vídeos seriam vídeos comprometedores, que poderiam ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal, além de todo tipo de fantasia que a mente esquerdista pode imaginar. Malafaia, então, divulgou o vídeo em resposta às fantasias desse tipo de imprensa. Malafaia disse, sorrindo. Ele lembrou que deu entrevista e disse: "Se eu for preso, tem um vídeo gravado, minha autodefesa, como Bolsonaro também tem um vídeo gravado. Ou nós vamos ficar esperando o quê? Narrativa da imprensa? Quando é que a imprensa deu o outro lado? E você preso, como é que você vai se defender? Hoje tem redes sociais." O pastor relatou que o jornalista perguntou: "Então o senhor admite que Bolsonaro pode ser preso?" Silas Malafaia explicou: "Diante de tanta covardia, de tanta injustiça, de tanta gente presa de maneira ilegal e de uma perseguição política atroz a Bolsonaro, tentando incriminar ele de algo que não tem nada com isso, de pseudo-golpe que não passou de baderna, você quer que a gente espere o quê?" O pastor Silas Malafaia expôs o que chamou de a maior fake news da história política do Brasil. Malafaia explicou: "De maneira seletiva, a Polícia Federal libera depoimentos e delações e a imprensa cria a narrativa que quer, e você fica à mercê deles." O pastor apontou que quando os depoimentos são liberados muito depois das narrativas serem espalhadas, a verdade que se revela é bem diferente do que foi divulgado pela velha imprensa. Ele disse: "Diante de tantas injustiças, o ser humano inteligente é precavido. Mesmo que não aconteça, você tem que se preparar. Eu ser preso? Por quê? Qual a ilegalidade que eu cometi? Nenhuma. E Bolsonaro? Nenhuma. Pura perseguição política. Então a gente tem que estar preparado para o pior. E o povo tem que saber o outro lado e a verdade, caso aconteça isso. Nada mais, nada menos além disso." O pastor mencionou os vídeos de Bolsonaro na Embaixada da Hungria apontando: "Espionagem internacional. A imprensa não falou nada, só narrativa em cima de Bolsonaro." Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo similar durante o tão falado regime militar.
Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores conservadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estava sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores por suas características processuais violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas, confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela, ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Povo abençoado do Brasil. Que alegria estar aqui. Eu queria que vocês aguçassem bem o ouvido, prestassem bastante atenção no que eu vou falar aqui. Em primeiro lugar, eu quero deixar aqui o meu repúdio ao presidente Lula, que fez o Brasil ser vergonha no mundo inteiro. A fala dele não representa o povo brasileiro. O único presidente de um país democrático que recebeu elogio de do Hamas. Que vergonha! Agora, a partir de agora, por favor, sem nenhum, por favor, eu vou pedir, eu sei que o povo é animado, eu peço para não haver repercussão de nenhuma palavra. É muito sério o que eu vou fazer aqui e vou falar. Por favor, por favor, por favor, escute-me, por favor. Eu não vim aqui atacar Supremo Tribunal Federal.
perseguição, você é contra a República e o Estado Democrático de Direito. Mas eu vim fazer aqui, eu vou mostrar para vocês a engenharia do mal para querer prender Jair Messias Bolsonaro. A engenharia do mal para tirar o Estado Democrático de Direito. Eu vou mostrar fatos. Presta atenção, muita atenção. 7 de setembro de 2021. Eu estava aqui com o presidente do trio elétrico. Eu fui o penúltimo a falar e o presidente o último. Me lembro que o presidente, no 7 de setembro de 21, botou para quebrar em cima do ministro Alexandre de Moraes. Escutem. Todo mundo em volta do presidente achava que a partir daquela fala dele, se Alexandre de Moraes tentasse interferir no executivo, ele ia invocar o artigo 142 da Constituição. Estou falando de Constituição, para não permitir intromissão no executivo. Pasmem, o presidente que é chamado de truculento, o presidente que é chamado de um cara que não negocia nada, Michel Temer, patrono de Alexandre de Moraes, procurou o presidente. O presidente atendeu, falou pelo telefone com Alexandre de Moraes e o presidente cedeu e apaziguou. Todos nós ficamos admirados e eu disse para ele: caramba, nós não esperávamos isso. O presidente, na linguagem popular, fumou o castigo da paz. Agora, eu vou correr com a história. 2022, Alexandre de Moraes assume o Tribunal Superior Eleitoral. E pasmem, uma resolução do TSE contra a lei eleitoral deu todo o poder ao ministro Alexandre de Moraes. Agora escutem, o Procurador-Geral da República, Dr. Aras, entrou com uma petição no STF para derrubar essa resolução. O STF não aceitou. Todo mundo sabe como é que foi a eleição. Podiam dizer que Lula é ex-presidiário. A eleição acabou. Eu tenho que correr com a história. A eleição acabou. Bolsonaro perdeu. Escutem-me. Silêncio absoluto de Bolsonaro. Não atacou ninguém, não reclamou de ninguém, não atacou Alexandre de Moraes, não atacou o Supremo Tribunal Federal. E aí, o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, entra com uma petição no Tribunal Superior Eleitoral questionando o resultado das urnas. O que acontece? Alexandre de Moraes dá uma multa de depósito, 22 milhões de reais, o número do PL. Agora eu vou parar a história e nós vamos retroceder na história. 2014, Aécio Neves, do PSDB de Alexandre de Moraes, perdeu a eleição. Dia 30 de outubro de 2014, no dia 8, o fatídico dia 8, badernanos que nós não concordamos quebraram em Brasília. Começou então a narrativa de golpe. Eu tenho algumas perguntas para fazer à imprensa que está aqui e ao povo brasileiro. Eu quero perguntar, primeiro, por que Lula
e foi para Araraquara. A enchente em Araraquara foi dia 28 de dezembro. 10 dias antes, ele foi avisado que ia ter baderna. Outra pergunta: cadê os vídeos gravados pelas câmeras do governo? Cadê eles? Cadê os vídeos que estão em posse de Alexandre de Moraes? O povo tem que saber quem está por trás dessa safadeza e daquela baderna. E aí eu digo uma coisa para vocês: o ministro da Justiça, Flávio Dino, assistia da janela, não fez nada. O GSI e a ABIN informaram a Lula. E outra, escute, brasileiros, porque o chefe do GSI, General Gonçalves, porque Alexandre de Moraes não mandou prender ele, porque ele não foi indiciado, porque se foi golpe, ele foi a favor do golpe. Isso é uma vergonha, gente. É uma narrativa vergonhosa. Escute, por favor. Isso aqui é sério. Eu estou mostrando a história real. Golpe contra um mandatário tem arma, tem bomba, tem planejamento mal. Uma mulher com a Bíblia e o crucifixo, católica, que entrou no Senado e sentou na mesa do presidente do Senado, golpista, 17 anos de cadeia. O Clezão, membro da minha igreja, trabalhador, foi vila paterna, foi preso, doente. O procurador pediu a liberação dele. Alexandre de Moraes não deu. Ele morreu. O sangue de Cláudio está na mão de Alexandre de Moraes e ele vai dar conta a Deus. Escutem. Eu volto à história e vocês vão ficar de boca aberta. 2014, o prédio da presidente do STF, Carmen Lúcia, foi pichado. O MST, em uma rede social, disse: fomos nós. Não foram chamados de golpistas. Não aconteceu nada. Outra, 2014, o deputado Vadir Damus, do PT, disse: tem que fechar o STF, que eu não concordo. Não aconteceu nada com ele. 2006, escutem, o MST invadiu o Congresso Nacional. 24 feridos, um em estado grave. Sabe o que eles foram chamados? Manifestantes. 2014, o MST tentou invadir o STF. E deixa eu dizer uma coisa: se não fosse a coragem e o sangue dos policiais da PM de Brasília, ia ter uma carnificina. 30 policiais feridos, 8 em estado grave. Ninguém chamou de golpe, nem de golpista. Manifestantes. 2017, o PT invadiu o Congresso Nacional. Quebra-quebra. Sabe o que eles invadiram? Para derrubar o presidente Temer. Não foram chamados de golpistas, mas de manifestantes. 2017,
idosos, jovens, que estavam em frente ao QG do Exército, desde que Bolsonaro perdeu a eleição, sem fazer nada, viraram golpistas. Escute, para você ficar estarrecido. Em junho, por favor, Corpo de Bombeiro, verifique algum problema aí. Ok. Escute isso aqui. Da repulsa, junho de 2018, José Dirceu, que pegou 30 anos de cadeia por corrupção, a segunda turma do STF liberou. Agora preste atenção. Em outubro de 2018, José Dirceu disse: tem que tirar o poder do STF. Olha o que ele fala. Olha, o poder judiciário tem que acabar. Ninguém fez nada. Agora escute aqui, gente. Lula não foi julgado pelo STF porque ele não tinha foro. Ele perdeu na primeira instância, ele perdeu na segunda, ele perdeu na terceira e, pasmem, o Supremo Tribunal Federal não deu habeas corpus a ele. O Supremo Tribunal Federal concordou que ele era corrupto e ladrão. Eu já estou encerrando. Bolsonaro, ele não tem foro no Supremo Tribunal Federal. Ele tinha que ser julgado pelas instâncias. Mas eu estou terminando a minha palavra e quero que vocês pensem. A imprensa vence, deputados, senadores e governadores. Parem para pensar. Um Estado democrático de direito, como Estados Unidos, Alemanha, França, Itália e vai por aí afora, ninguém tem medo de falar em manifestação. Ninguém tem medo de expor seu pensamento nas redes sociais. Olha o que está acontecendo no Brasil. Deputado com medo de falar, senador com medo de falar, brasileiros com medo de falar. Que democracia é essa? Que o povo está com medo de falar. O Estado democrático está em perigo. Agora, minha gente, escute isso aqui. O Corpo de Bombeiros atende, ok, obrigado. Atende, obrigado. Eu estou encerrando, que eu vou fazer a oração aqui. Escute o final da minha fala. Por favor, isso, obrigado. Já abri o corredor. Escute. Deu bom? Alexandre de Moraes disse que a extrema-direita tem que ser combatida na América Latina. Como o ministro do STF tem lado? Ele não tem que combater nem a extrema-direita, nem a extrema-esquerda. Ele é guardião da Constituição. O presidente do STF, ministro Barroso, disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Isso é uma vergonha, é uma afronta ao povo. Eu quero dizer, sabe quem é o supremo poder dessa nação? O povo! Todos nós temos que nos submeter ao povo! Eu vou terminar minha palavra e vou orar. E vou dizer uma coisa para vocês. Toda essa engenharia do mal, toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei,
você com Deus é maioria sempre. E eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você, mas vou te deixar com uma palavra. Se eles te prenderem, você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem, não vai ser para a tua destruição, mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram, pastor, o senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo, quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país. Messias, Jair Messias Bolsonaro, o maior perseguido político da nossa história. Tem medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro? É honra para mim. É honra para mim. Não tenho medo de ser preso. Vergonha é se calar. Vergonha é se esconder. Vergonha é fugir. Eu termino para orar citando um texto da Bíblia que me move. Hebreus 13:6. O Senhor é o meu ajudador. Não temerei o que me possa fazer o homem. Deus abençoe você. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a querida pátria brasileira. Deus nos livre desses homens maus. Eu sou desafinado, mas eu vou terminar de chorar cantando um pedacinho do hino da independência. Brava gente brasileira, longe de mar, eu servir ou ficar. Mais uma vez, brava gente brasileira, onde vai, eu vou seguir, vou ficar, tá livre, ou morrer pelo Brasil, vou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Brasil acima de tudo! Eu vou levantar uma oração e nós vamos ouvir o presidente Bolsonaro. Defesa da nossa pátria, Por favor, defesa da família, se você concordar com a minha oração, quando eu disser amém, dê um amém retumbante. Senador, E olha, a maioria aqui são cristãos. senador chorou. As outras religiões até que não tem. Aqui tem muitos católicos que estão aqui. Jair Messias Bolsonaro. Tem muitos evangélicos aqui. Então eu vou orar. Nosso Deus e nosso Pai, Cheia Paulista, eu estou na tua presença. Heróis, Em primeiro lugar, quero pedir perdão pelos meus pecados. Quero pedir perdão pelos pecados da tua igreja. Eu quero pedir perdão pelos pecados do povo brasileiro. Estende as tuas mãos sobre essa nação. Um povo pacífico, um povo alegre, um povo que acredita na família, um povo de ideais de liberdade. Deus, estende as tuas mãos sobre essa nação. Livra essa nação de homens maus, injustos, corruptos, perversos, que venha um tempo de paz em cada cidade, de prosperidade, que venha um tempo
Deus, olha para o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Aqui tem um povo que te teme, mesmo com os nossos erros. Tu és o Deus da bondade e da misericórdia. Estende a tua mão sobre essa nação. Manifesta a tua justiça.